Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Que bom, meus amigos, que nós estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos viver o dia de hoje com muita gratidão, cultivando as coisas simples, semeando o amor, o bem, espalhando sempre o amor para toda a humanidade. Vamos pedir a Deus que Ele cuide de cada um de nós, nos protegendo, nos fortalecendo, que Ele nos dê sabedoria para que a gente possa compreender a mensagem do Evangelho de hoje. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir a Jesus que nos ajude nesta compreensão. Então vamos procurar uma posição agradável, serenando a mente, relaxando o corpo físico, inspirando e respirando profundamente. E mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a toda a equipe espiritual que se faz presente, principalmente os mentores deste Evangelho, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, por mais este merecimento, esta oportunidade de estarmos aqui, fazendo parte deste banquete matinal. Meus queridos, a reflexão de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 167. Diz o seguinte: acredite num futuro brilhante. Você pode ser o mais feliz da Terra. Faça um exame do que é, de como vem se tratando. Medite sobre a realidade, sobre o que faz do tempo e como se relaciona com os outros. Desenhe um bom futuro. Se a partir de agora você der o máximo na edificação desse futuro, com esperança, fé em si, no poder superior, terá começado a mudar o quadro atual e a se sobrepor como criatura bem-sucedida. Acenda o fogo do otimismo, explore o seu poder de luta e terá o grande futuro. O fogo no palito de fósforo ou na floresta começa de pequena faísca. Que assim seja. Pois é, meus amigos, vamos acender o fogo do otimismo sempre, como disse nosso amigo Lorival Lopes. Bom, o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, é o capítulo 17. Sejam perfeitos. Item 4. Os bons espíritas. O Espiritismo, bem compreendido e bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos
que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será por falta de clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está em sua própria clareza, e é daí que vem a sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Será necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem, enquanto que pessoas comuns, jovens recém-saídos da adolescência, aprendem-na com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade que, independente da idade ou do nível de instrução da criatura, independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade que lhe é própria corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Em algumas pessoas, os laços que as prendem às coisas materiais estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e com seus hábitos, pois não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos, para essas pessoas, é um simples fato que não modifica em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas apegam-se mais aos fenômenos espíritas do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignas de conhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, porque não se desenvolvem e acabam, se afastando de seus irmãos em crença, pois recuam antes a obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem as mesmas fraquezas ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que pode ser qualificado como verdadeiro espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito já possui um domínio maior sobre a matéria. Por isso, tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita
fazem vibrar nele o lado espiritual, que ainda permanece adormecido nas outras criaturas. Podemos dizer que ele foi tocado no coração e que sua fé tornou-se inabalável. O espírita é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que a maioria ouve apenas o som. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que fazem para dominar suas más tendências. Enquanto o homem comum se satisfaz com seu horizonte limitado, o espírita compreende a existência de alguma coisa melhor e procura libertar-se para atingi-la. Ele sempre conseguirá, se tiver uma vontade firme e determinada. Que assim seja. Pois é, meus amigos, precisamos refletir muito se já realmente somos considerados bons espíritas. Jesus, meus queridos, antes de partir para o mundo espiritual, ele nos prometeu algo. E ele nos disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." Foram as palavras de Jesus. E quem é esse Consolador prometido? O Espiritismo. Essa doutrina tão consoladora que nos ajuda no processo da nossa evolução espiritual. Então, como o Espiritismo leva o homem a se modificar, fazendo sua reforma íntima, o bom espírita, ele não apenas acredita na doutrina, mas ele vive de acordo com os princípios e ensinamentos dessa doutrina, que foi codificada por Allan Kardec. O bom espírita, ele pratica a caridade e busca sempre o conhecimento espiritual. Então, segundo Kardec, reconhece-se o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É isso. O bom espírita, ele procura ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Porque o nosso dia de amanhã depende do dia de hoje. O bom espírita, ele pratica sempre a vigilância e a oração. Vamos pedir a Deus que nós, que escolhemos essa doutrina tão consoladora, nos dê sempre força para a gente continuar a nossa jornada. Que a gente não só leia os ensinamentos do Cristo, leia o Evangelho, mas que a gente possa praticar, vivenciá-lo sempre. E aí a gente vai fazendo essa nossa reforma íntima, nos modificando, purificando o nosso coração, vestindo a nossa roupa nupcial, para quando retornarmos para o plano espiritual, encontrarmos o Mestre com a porta aberta, esperando-nos para o seu grande banquete.
Só depende de nós essa reforma íntima. Só depende de nós seguirmos Jesus. Que Jesus nos ajude hoje e sempre. Amado Mestre, nós te agradecemos, Pai, por mais um ensinamento, por fazermos parte do seu banquete. Nós te agradecemos porque estamos vivos. Te agradecemos pela família que temos, pelos amigos, por sermos espíritas. Nos ajude, Pai, para que a gente continue como discípulos seus, apóstolos, divulgando os seus ensinamentos por aí afora. Que a gente tenha sempre essa fé viva dentro de cada um de nós. Agradecemos porque estamos hoje aqui neste planeta de provas e expiações, pela oportunidade que está nos dando de reparar mais os nossos erros e nos transformar. Nos ajude, Senhor. Muitas das vezes é difícil, mas com o Senhor do nosso lado, segurando a nossa mão, venceremos. Entregamos em Tuas mãos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso planeta, todos aqueles que estão em sofrimento, encarnados e desencarnados. Que a Tua luz e a Tua força nos envolva, hoje e sempre. A reflexão final de hoje, meus queridos, diz o seguinte: vamos prometer a nós mesmos buscar fazer ao próximo aquilo que queremos ver neles. O sorriso, a palavra doce, mansa e construtiva, as atitudes fraternas de compreensão e respeito, as virtudes de paz e alegria, que serão sementes que, repetidas hoje, amanhã e depois, formarão um lindo jardim de convivência com pessoas que se tornarão reflexo de nós mesmos, ainda que diferentes, sendo rosas, cravos, palmas ou gramas. Nas suas diferenças, será um movimento necessário para compor nossas vidas. Lembrando que, cuidando desse jardim, teremos espinhos nas rosas e em cada tipo algo a ser cuidado, para que o melhor de si sobressaia. E este melhor só irá se destacar se for valorizado por quem vê, e assim nós e o outro lutaremos para sermos mais agradáveis, pois todos buscamos nos autoafirmar, sendo úteis e importantes ao nosso próximo, servindo, e que seja com o melhor de nós, o amor. Vencendo o amor e a luz, as trevas desaparecerão, ao menos do nosso coração. Que tenhamos um dia abençoado, muita paz e bem para todos nós. Que assim seja, que assim é e assim será. Graças a Deus.